Supremo Tribunal Federal autoriza a investigação sobre a participação de deputados em protestos contra a democracia no último domingo. Colapso funerário. Manaus abre valas comuns para sepultar mortos pelo novo coronavírus. A cidade de São Paulo já soma 12 profissionais de saúde mortos pela doença. Entre eles, um jovem médico que atuava na linha de frente contra o vírus. O Brasil supera 43 mil casos com mais de 2.700 mortes. O Distrito Federal começa a aplicar exames rápidos em massa. O objetivo é testar 15% da população antes da volta às aulas. Médica brasileira publica artigo que demonstra sucesso do uso de anticoagulante em pacientes graves de Covid-19. Dos 27 tratados com anticoagulantes, nenhum morreu. Pesquisa com cloroquina, feita por operadora de saúde em São Paulo, está sob suspeita de fraude. Donald Trump anuncia que pretende suspender a imigração para os Estados Unidos. Enquanto isso, estados pedem mais ajuda financeira. A ausência de Kim Jong-un em eventos públicos leva a especulações sobre o estado de saúde do líder da Coreia do Norte. Recuperada após 18 dias na UTI, paciente é tirada para dançar pelo médico que cuidou dela. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. 2.741 é o número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. São 43.079 os casos confirmados em todo o país. Somente o estado de São Paulo registrou 1.093 mortos. Um balanço com o número de mortes dos profissionais de saúde na maior cidade do país foi divulgado hoje. Frederique J. Silva Lima, médico. O coordenador da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa do Ministério da Saúde disse hoje que uma suspeita de fraude provocou a suspensão da pesquisa da Prevent Senior com a cloroquina. Estudos em outros países e hospitais no Brasil tentam comprovar a eficácia do remédio usado no tratamento da malária contra a Covid-19. A pesquisa autorizada. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai avaliar na próxima quinta-feira a possibilidade de flexibilizar a quarentena no estado. Neste feriado, banhistas voltaram a desrespeitar as medidas de isolamento social e foram às praias na capital fluminense. Feriado de sol no Carioca. E depois de enfrentar um colapso nos hospitais, Manaus agora vive um drama para enterrar as vítimas do novo coronavírus. A prefeitura começou a usar covas coletivas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, a família do paciente mostrado na reportagem, que usava um saco plástico como câmara de ar, autorizou o procedimento. Pouco depois, ele foi transferido para um hospital da rede privada. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O Distrito Federal começou hoje a fazer testes rápidos, gratuitos, para detectar o novo coronavírus. O material para o exame é colhido com o paciente dentro do carro e o resultado sai em minutos. A infecção ser muito mais rápida. Apenas hoje, 1.818 testes rápidos foram feitos no drive-thru que a gente acabou de mostrar. 24 deram positivo para a Covid-19. Veja daqui a pouco. Pesquisadores prevêem falta de 40 mil leitos de UTI nos próximos meses. E com o crescimento das compras online, queixas de atraso na entrega de mercadorias dobram no país. O SBT Brasil volta já já. Atividade física. Arraste o sofá da sala para ter espaço. Reserve todos os dias um horário para fazer algum exercício. Faça atividades que possam ser realizadas dentro de casa, como, por exemplo, yoga e ginástica. As Aventuras de Poliana. E hospitais da rede municipal de São Paulo já estão usando anticoagulantes para tratar pacientes contaminados pela Covid-19. O uso das medicações foi testado por médicos e cientistas brasileiros e, depois de apresentar eficácia no tratamento, ganhou destaque internacional. Orgulho, mais uma brasileira fazendo diferença no mundo muito competitivo.
O aumento no número de casos de Covid-19 no Brasil já começa a saturar a capacidade dos hospitais. Os pacientes mais graves ficam até 20 dias na terapia intensiva. Pesquisadores estimam que a falta de leitos de UTI pode ser mais de 40 mil nos próximos meses. Os números do governo mostram que a taxa de ocupação média de leitos das UTIs na rede pública do país é de 78%. Mais distantes das muralhas do grande centro, mais vulneráveis elas são. Veja instantes, o Supremo Tribunal Federal autoriza a investigação sobre a participação de deputados em atos contra a democracia. Atletas profissionais adaptam a rotina de treinos para manter a forma durante o período de isolamento social. É já. Alimentação durante o home office. Tenha um horário fixo para as refeições. Faça uma pausa após comer antes de retomar o trabalho. Deixe frutas e uma garrafa de água sempre por perto. Com a maior parte do comércio fechado, não tem outro jeito. A compra de muitos produtos tem que ser feita pela internet, né, Raquel? É o famoso e-commerce, né? Pois é, em São Paulo as queixas sobre atrasos na entrega dobraram no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Foram 16 dias para Amanda conseguir. E o Rio Grande do Sul anunciou um plano de flexibilização do distanciamento social. A partir de 1º de maio, regiões e atividades econômicas terão uma classificação de risco e atividades. Portas abertas, mas com restrições. Na indústria aqui no estado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito para investigar atos a favor da intervenção militar e do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo. Novos protestos aconteceram hoje no Rio e em Brasília. Foi uma parada rápida ao sair do Palácio da Alvorada. Legal, vovô, tem que tomar cuidado aí, só eu. E começou a valer hoje a redução de até 8% no preço dos combustíveis nas refinarias. Mas a queda nos postos deve ser bem menor. Dessa vez, a baixa procura durante o período de quarentena pode ajudar o consumidor final. Maxi é taxista e abastece quase todo dia. Hoje o consumidor não está podendo andar, trafegar na cidade, é por isso que está baixando. O Senado dos Estados Unidos aprovou hoje um novo pacote de ajuda no valor de $500 bilhão para aliviar os impactos provocados pelo novo coronavírus. Esse é o 4º projeto de estímulo à economia americana. Para evitar novos casos de Covid-19 e preservar os empregos no país, o presidente Donald Trump anunciou que vai interromper temporariamente a imigração. No país latino, vizinho dos Estados Unidos, palavras num tom Está bem ameno. e segue em repouso fora da capital Pyongyang. O Brasil caiu 2 posições no ranking mundial da liberdade de imprensa, que foi divulgado hoje pela organização não governamental Repórteres Sem Fronteira. O 2º ano consecutivo de queda coloca o nosso país no 107º lugar entre 180 países. De acordo com a organização, hostilidades incentivadas por autoridades públicas pioram o cenário para o jornalismo na América Latina. As escolas de samba do Rio de Janeiro têm promovido ações para ajudar integrantes da bateria a sobreviver durante o período de isolamento social. Grandes empresas também adaptaram a linha de produção para fazer a diferença na vida de muitos brasileiros em tempos de pandemia. A maior fabricante de cosméticos do mundo mudou a linha de... muito particular, forte, onde cada a seu nível pode fazer a diferença. O Senado Federal vota amanhã a proposta que amplia para mais pessoas o direito de receber o auxílio emergencial de R$ 600 pago a trabalhadores de baixa renda durante a pandemia do coronavírus. O texto do Senado inclui no auxílio os sócios de empresas que estão inativas e mães adolescentes. O Reino Unido tem sido o país europeu mais atingido pela pandemia de Covid-19 nas últimas semanas. Somente de ontem para hoje, 828 mortes foram registradas. Mais de 100 profissionais de saúde britânicos perderam a vida por causa da Covid-19. O correspondente Sérgio Uti conversou com uma brasileira que trabalha como paramédica na linha... A morte nunca foi tão desafiadora.
Ainda no Reino Unido, a rainha Elizabeth II comemorou o aniversário de 94 anos em isolamento e sem celebrações oficiais. Não houve festa nem a tradicional salva de tiros de Somos a resistência, hein? Atletas profissionais adaptaram a rotina de treinos para manter a forma em tempos de isolamento social. Pois é, Raquel, e para se exercitar em casa, eles criaram alguns espaços, usaram a criatividade e a tecnologia. Bem legal por conta disso. Se o João Ultra correu uma maratona, por que eu não posso fazer 30 minutos de exercício, correr 5 quilômetros, me movimentar, para estar sempre com o corpo e com a mente tranquila? Coitado dos vizinhos, né? Uma boa noite para você. Principalmente os de baixo. Boa noite, Brasil. Tchau.